Eu sou uma cadelinha do Vince Gilligan. O plot da série é sobre um mundo no qual as pessoas repentinamente sintonizam numa frequência alienígena que faz com que elas tenham uma mente coletiva, como se fosse uma mente de colmeia. E todos viram como se fosse um grande chat GPT, só que com todo o conhecimento e memórias da humanidade e um pouquinho mais inteligente. Pluribus. A palavra vem do latim de muitos. E nos Estados Unidos, ela aparece no lema Et pluribus unum, que significa de muitos um. E é justamente aí que entram os 13 sobreviventes. Ele remete aos 13 estados que formaram os Estados Unidos. E agora a gente acompanha a história da Carol e de outras 12 pessoas que por algum motivo não entraram nesse mundo da mente de colmeia. Eu vi muita gente falando que a Carol não entrou nesse mundo porque ela é uma pessoa que pensa fora da caixa, porque ela não é como as outras pessoas, mas eu não acho que esse seja o grande ponto da série. A Carol, apesar de ser uma mulher lésbica e em luto, ela também é a representação de uma elite super privilegiada e individualista americana. Mas ela não tá errada nem certa. De todos os sobreviventes, ela é uma das pessoas que mais se prejudica. Por quê? Ela perde os seus privilégios e ela também perde o seu sentido de viver. Ela tem um luto de ter perdido a única pessoa com quem ela se importava de verdade. E segundo, o seu trabalho perde completamente o sentido. Se você trabalha com arte, você precisa saber a reação honesta das pessoas, né? Ela pede a opinião desses seres e eles falam que o trabalho dela poderia ser comparado com o de William Shakespeare. É igual você pedir pro ChatGPT dar uma opinião pra você e ele sempre vai te bajular de alguma forma, a não ser que você force a barra e peça um prompt muito específico, como ela faz na série, e ela acaba deixando eles desconfortáveis porque eles não querem magoar ela. E esses seres, eles são super éticos, não conseguem mentir, mas eles conseguem omitir quando convém a eles. Ao mesmo tempo, se você pedir pra eles uma bomba nuclear, apesar deles recomendarem que você não faça isso, eles vão te dar a bomba. E aí você começa a ter alguns indícios de que existem coisas que eles não estão contando, mas você também percebe que a Carol, ela não tá necessariamente interessada em salvar a humanidade, e sim ter os privilégios e a vida que ela conhece de volta, as pessoas que ela ama de volta. Quando ela quer conversar com sobreviventes, ela escolhe falar só com sobreviventes que sabem falar em inglês. Eu acho que isso diz muito também de como é a personalidade da Carol, de como ela é individualista, né? E enquanto isso, os demais sobreviventes experimentam a transformação de uma maneira quase oposta, porque muitos deles viviam uma vida marcada por limitações concretas, empregos esgotantes, salários insuficientes, etc. E aí, de repente, eles podem pedir qualquer prato culinário do mundo, eles encontram comida pronta na porta, eles podem fazer aula com os artistas preferidos, não precisam mais trabalhar, podem só comer, dormir, viver, viajar, ir nos museus mais chiques, fazer o que eles quiserem. Então a gente até tem um cara encenando coisas como se ele fosse um ator, mas você vê que essas pessoas, elas estão realmente ali só pra bajular ele. Nada é natural, sabe? A Carol, ela já vivia essa falta de sentido antes de tudo isso acontecer. Ela vivia cercada de pessoas que bajulavam ela não tinha o melhor relacionamento com a Ellen, e ela mesma era infeliz com a sua própria obra. E talvez justamente só nessa situação extrema, a Carol tenha encontrado sentido nessa coisa de talvez ser a heroína que vai salvar o mundo. E ela traz pontos interessantes. Por exemplo, você tem um filho que virou parte desse inconsciente coletivo, ele pode até imitar o seu filho, porque ele tem acesso a todas as memórias do seu filho, mas ao mesmo tempo que ele é o seu filho, ele é o seu ginecologista, ele é o seu pai, a sua irmã, o presidente. Então, se o seu namorado virou parte desse consciente de colmeia, qualquer relação que você tenha com ele, na realidade é uma relação que você está tendo com ele, com o seu porteiro, com o seu avô, com a sua avó, com o presidente do país, entendeu? Com qualquer pessoa. Não existe mais individualidade. Esses seres, eles são feitos para agradar. Eles são incapazes de negar até mesmo relações sexuais com qualquer pessoa. Então você nunca vai saber se ele tá se relacionando com você porque quer ou só para te agradar. Por outro lado, quem está do lado de dentro, eles falam que é uma experiência maravilhosa, que é você ter esse senso de coletividade, né? Porque hoje em dia a gente não tem isso e realmente é uma coisa assim muito diferente. Você está conectado com todas as pessoas, com seus ancestrais, e você usa os recursos de uma forma inteligente, sem desperdício, menos quando é para agradar os sobreviventes, né? Mas eles optam por não matar nenhum ser vivo, não
não existe mais violência, não existe desperdício, e eles falam que eles não têm solidão, né? Mas a série mostra que tem sim, como diria Shakespeare, algo podre no reino da Dinamarca. Será que a gente vai ter uma grande reviravolta, onde esses seres mudam de atitude e viram violentos? Ou a própria reviravolta é a Carol cada vez mais extrapolando os limites do que eles toleram? Não sabemos. O que vocês acham?